Fala, meus amigos, bem-vindos a mais um EliteCast. Hoje estou com um convidado amigo pra caramba e especial demais. A gente tava trocando uma ideia aqui até antes sobre vocações e realmente desperta bastante curiosidade do pessoal, né? Para querer saber sobre a sua vocação, o que quer levar para sua vida e realmente o que nós temos para agregar para a humanidade hoje nesse mundo enquanto estamos aqui. Quero passar a bola aqui pro meu amigo, ele vai estar se apresentando para vocês e vamos bater um papo bem bacana hoje aí com vocês do EliteCast. Olá, meus amigos, todos aqueles que estão nos assistindo no momento. Eu me chamo Padre Tiago Marcelino Comim, sou pároco de uma nova paróquia criada na cidade de Sara, paróquia Santa Rita de Cássia, que tem a sua matriz localizada no Presidente Vargas. Como nós estamos no mundo virtual, isso aqui pode chegar a qualquer lugar do mundo, né? Pertenço à diocese de Criciúma, sou padre diocesano e estou conhecendo essa realidade da cidade de Sara esse ano, conhecendo o povo, também revendo velhos amigos ali, estando mais próximo. E para mim é uma alegria estar aqui hoje partilhando um pouco da minha vocação e desse momento aqui da Elite, que está cada vez crescendo mais na graça de Deus e com o esforço humano. Amém, é isso aí. E o Thiago aí, pra quem não sabe, a gente era amigo, né? Tempos de grupos de jovens, né, padre? Quando a gente era jovem. Quando a gente era jovem, aí, ó, essa entradinha agora já tá aparecendo. dois já, cara, meu Deus. Começou a cair, começa a aparecer as broncas, as coisas pra vem. resolver. E já me conta já de início, só se ordenou e já assumiu uma paróquia? Pois então, meu amigo, tem coisas assim que a gente pergunta que é loucura de Deus, né? O bispo achou bom, a igreja permitiu e Deus aceitou. Então a gente foi nessa missão. Eu fui ordenado o ano passado, no início de setembro, e no final do ano já, Dom Jacinto, que é o bispo da Diocese de Criciúma, o meu bispo, já fez esse pedido então para eu estar assumindo uma paróquia nova. E nova no sentido mesmo de criação, né? Ela foi criada agora dia 2 de fevereiro, do zero, e um padre novo para uma paróquia nova. Então a gente está nesse desafio aí de construir na minha vocação, meu ministério, estou ainda construindo meu ministério, aprendendo a ser padre e ao mesmo tempo construindo essa nova paróquia Santa Rita de Cássia, conhecendo a realidade dela e também vendo os sinais de Deus que nos fala através de tudo. E eu estou aprendendo muito, junto com a paróquia, com esse povo que já tenho amado no meu coração e trazido comigo nas minhas orações, enfim. Estou muito feliz assim, dessa missão. A paróquia foi fundamental ali, a Santa Rita hoje, né? Na minha criação, na minha vida, né? Eu toco na igreja já 25 anos já que eu participo, né? E junto com a Eterna Aliança, meus amigos eram todos de lá. E a gente começou na paróquia ali, lá. Grupo de jovens, né? Depois a gente acabou vindo, surgiu o Sacrário Vivo, né? Então, eu tive toda a minha criação ali. Então, tenho um carinho imenso, assim, especial pela paróquia, pela comunidade, né? Ali é uma comunidade grande. Hoje, só o Presidente Vargas, nós temos aí de 8 a 9 mil pessoas. Fora o Presidente Vargas, tem mais 5 comunidades, que é do Marli, o Cristo Redentor, o Mareli, que é da Sara já, o Lire e o Lima. Dado uma base aí de mais ou menos de 13 a 15 mil pessoas fiéis que estão dentro ali da região pastoral, né? E quando a igreja, na sua sabedoria, ela cria uma paróquia, ela não cria uma paróquia porque deu na cabeça do bispo, a igreja é grande, é bonita, vamos fazer uma paróquia. Não tem nada para fazer, vamos criar uma lá. Mas ela vê essa necessidade, primeiro, do povo que está lá, depois é feito um estudo, né, da questão da expansão territorial, a questão do aumento da população. O Presidente Vargas cresceu muito, está crescendo ainda, várias empresas lá também estão crescendo, né, avançando, e dos argumentos da criação da paróquia é exatamente isso, quer dizer, se cria paróquia olhando também essa dimensão da sociedade, que está em crescimento, está em desenvolvimento, né? Por exemplo, o loteamento Lima, hoje ele é pequeno, mas ao lado dele, que faz parte dele, já saiu todo um terreno lá, asfaltado, bonito, e daqui a pouco vai... Preparando já para mais uma comunidade futuramente. Então, assim, é uma paróquia que tem bastante a desenvolver ainda, vai crescer mais, com certeza, e se Deus quiser, vai virar assim, uma potência de evangelização,
de levar os valores de Deus, valores cristãos às pessoas, famílias, né? Então tenho essa perspectiva assim muito clara e estamos indo nessa meta. Padre, e como toda profissão, né? Acredito não, tem que existir a vocação para te poder trabalhar com amor, né? Para te poder entregar o melhor. E como é que foi que o senhor descobriu a sua vocação para ser padre? Hoje em dia ainda existe muita, tava brincando também antes, o pessoal, um padre, uma freira. São pessoas normais, a gente continua amiga igual, só que cada um tem a sua vocação, né? Como é que surgiu como é que Deus tocou? Não, meu filho, é esse aqui que tu vai... Então, Marcel, é um pouco demorada a história, mas vamos lá, temos tempo. Temos tempo. Primeiro que entender isso, que o padre é uma vocação, né? Não é uma profissão. A profissão a gente tem horário para cumprir, a gente recebe. A vocação não, a vocação é uma doação de vida. É onde tu se compromete toda a tua vida, toda a tua existência com aquela missão, com aquele trabalho. Então a vocação, eu posso falar, ela abrange, ela é maior que a profissão. Minha vocação, ela é um pouco atípica, assim. Atípica porque a gente imagina exatamente nesta visão do padre, né? Ele era coroinha, ele já rezava a missa, ele sempre tinha essa vocação para a igreja, tava lá junto, levava, rezava e tal. Aí ele, naturalmente, terminou os estudos, foi pro seminário, fez a faculdade e daí depois se ordenou padre. Então nós temos esse olhar, assim, um pouco determinista na vocação sacerdotal para padre. A minha foi um pouco atípica, e não só a minha, hoje tem acontecido bastante disso. Vamos começar aí da minha história. Eu fiz a crisma, como todo garoto normal, terminei, né, aquele caminho catequético de todo cristão católico ali, terminei a minha crista e como a maioria dos jovens, assim, eu não quis saber de igreja, terminei minha crisma, não ia pra missa, não rezava em casa e fui viver aquilo que o mundo tinha para me oferecer. E aquilo que eu gostava muito, pelos meus primos, já que saíam e tal, eu tinha aquele negócio, meu Deus, eu saí muito, festa, balada, esse negócio de namorar, de bebida. Mas também isso é importante ter antes, né? De a gente ver realmente essas experiências para realmente saber, não é isso que eu quero para minha vida. Perfeito. Então a gente tem que ter, né? Não, o caminho, a experiência nos traz, aí em Deus a gente vai ressignificando, é claro, essa sabedoria e essa certeza de que eu fui, experimentei. Claro que tem várias coisas que eu não faria, né? Se a gente olha o passado, a gente sempre tem coisas que podem consertar. Mas assim, que me dá a certeza que eu sei o que o mundo tem para oferecer. E eu sei o que a igreja e Cristo me ofereceu. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu fiquei com a melhor parte. De tudo aquilo que eu vivi, das loucuradas da noite, das festas, das coisas assim, que se a gente entrar aí, quando é uma história legal, a gente tem um monte, cara, um monte mesmo. Mas de tudo isso, assim, quando me despertou a vocação e esse chamado para Cristo, nossa, tudo aquilo que eu tinha vivido, de festa, de balada, de coisas que o mundo pode oferecer, ficaram pequenos. Pequenos mesmo. Assim, irrelevantes demais. Exatamente. Pequenos do tamanho para comparar, assim, sei lá, os prazeres, as alegrias, coisa, perto do amor de Deus e da missão que ele tinha e tudo mais, é uma pedrinha perto de uma montanha. Né? Então, assim, essa foi um pouco da minha caminhada que durou aí, nessa vida, assim, até os 20 anos, mais ou menos, né? Só que desde os 15, eu comecei com 15 até os 20, dos 15 até os 20, rapaz, foi como se fosse para a vida inteira já, que eu era saído, a gente aproveitou, era segunda não, era sexta, sábado, domingo, festa. Aí domingo de tarde tinha o shopping, né? Naquela época, não sei se... Não tinha muita opção, né? Não tinha muita opção, coisa, né? Então era shopping e as festas que tinha, as festas que tinha, exatamente. Tinha muito mais balada e coisa que tem hoje, né? Tinha, então eu comecei indo naquelas festas de 15. Até antigamente tinha bastante, hoje tem pouco. Na época a gente ia de bicão, não convidava, a gente se escondia. Os arroz de festa e tudo. Cara, eu fiz cada história, cada loucurada nessas festas pra entrar, meu Deus. Mas foi assim, onde eu olho assim com muita alegria disso tudo, sabe? Então foi mais ou menos até os 20 anos aí, vivendo essa vida e buscando esse ideal, assim, felicidade, tem que aproveitar, tem que curtir, pai, a vida é isso e tem que, sabe, viver hoje, assim. E aí, com isso, não participava da igreja, nem nada, né? Com 20, na minha questão profissional, pra gente entender um pouco, eu queria ser militar, né? Eu estava estudando para ser oficial ou sargento do exército, e aí se faz uma prova, que é um concurso público, que é uma vez por ano, você faz ali, se você passar, você vai pra academia,
e aí se faz a preparação lá, dependendo qual escola tu entrar, e aí depois tu sai Ingressa como, no... ingressa no exército. Terminei meus estudos, estava focado com isso, estava estudando, só que, terminei, a minha cabeça era muito ainda de garotão, assim. Então, no primeiro ano eu não dei muita bola, né, com 17, fiz a prova por fazer. No segundo ano eu já fiz, comecei a me dedicar mais, já fiz, já consegui uma média boa. Aí no terceiro tinha 19, fiz, eu quase passei, assim, fazer um pouquinho mais de estudo, dedicação, porque daí eu também zerei com as festas tudo, né? Eu lembro que a minha parede do meu quarto, cara, era assim, era tudo papel A4 com fórmula de matemática, Ah, com regra de português e tudo mais pra eu passar e ficar decorando ali pra aham. passar no concurso. E aí chegou ali de 19 para 20 anos, cara, que aí foi a entrada de Deus na minha vida, cara. Que aí tu também vai participar e vai entender. Comecei a participar ali do Sacrário Vivo, no grupo de jovens. Sim. Até pela minha ex-namorada, né? Antes ainda de entrar no seminário. A Daniela, que tu É, conhecia, eu lembro que tudo. você namorava. Foi Foi, quando eu comecei a namorar com a Tami também, foi já na mesma faz... época também. Eu já Que eu já namorava entrei. mais um tempo, eu acho. Eu Tava entrei, a mais... galera já tava assim, turmada, tudo. Eu fui meio que entrando, pegando Eu lembro o que chegou banho, depois, vendo. meio bombadinho assim, Naquele saradinho, negócio Thiagão, gostava de de academia, tudo cabelo exercício. escorridinho. Bem garotão, bem Bem garotão ainda. garotão. Imagina, 15, 13 anos atrás? Isso, 12. Cara, não fala essas coisas que daí a gente se sente É, mais velho cara, não, ainda, né? nós estamos ficando, Né? né? Eu falo assim, não, isso aqui faz. Não, faz alguns anos atrás, faz tanto tempo. Aí tu vê assim, não, faz 10. Cara, faz 13. É uma 13 anos, década e cara. pouco. É, passa, ó. Velho, passa Os voando, passa segundos vão voando. se. Parece que estão cada vez. Não, vai rápido, vai rápido. E aí, com 20 anos, cara, eu entrei ali, comecei a participar do grupo, aí comecei a ir na missa, comecei a me envolver, entender um pouco mais questão de fé, de religião, de igreja também. E uma das coisas assim que eu gosto de testemunhar é exatamente isso, né? A gente acha que quando nós começamos a ter uma relação com Deus, mas viver a nossa fé com mais profundidade, achamos que vamos crescer só nessa dimensão. E deu, né? Sim. Eu começo a ver uma pessoa melhor, mas humanamente nós nos tornamos muito melhor. Nós nos amadurecemos de uma forma muito grande. Eu lembro que uma das coisas assim que me fez e me ajudou muito dentro do grupo de jovens foi uma maturidade, que eu comecei a me enxergar e vendo, cara, que eu era um garoto, tinha 18, 19 anos, mas a cabeça era, sabe, de Aham. 15, 16, assim, eu falei, pô, o que que eu quero da É um minha vida e tudo mais. molecão, assim, né? Relacionando com meu pai, com a minha mãe, como é que tá? Eu não, não dá, cara. E aí a minha humanidade foi sendo, assim, curada, restaurada e foi crescendo, né? Meu pai, assim, era uma briga direta, só se xingava. Cara, a gente hoje, meu amigão, minha mãe também, que eles são separados, né? Tinha dificuldade de relacionamento. Hoje também é minha amiga querida, enfim. Nossa, a minha humanidade cresceu muito, sabe? A partir desse grupo de jovens. Então, essa dimensão da espiritualidade de Deus, que a gente acha que remete só à religião, não. Ela trabalha o todo. Todo ser humano se desenvolve, né? A questão da religiosidade, realmente é isso aí, né? Como Jesus é um psicólogo, não tem como a gente não afirmar isso, né? Porque da minha parte também é a mesma coisa. Com o crescimento que eu tive dentro de. Eu comecei com 15, 16 anos no grupo de jovens. E o crescimento que eu tive, não só apenas espiritualmente, mas como homem, como pessoa, e É. como eu consigo hoje, às vezes, como a gente estava comentando ali, eu não tenho um bom relacionamento com meu pai e tal, como a gente dentro disso busca, dentro dos ensinamentos que ele deixou pra gente, que Jesus deixou pra gente, como a gente busca ser melhor, né? E como a gente cresce realmente espiritualmente, padre. Então é fenomenal, né? Só quem participa, quem vivencia, né? O senhor Pois. vivencia muito mais que eu hoje. Eu vivencio menos até em função dos trabalhos e tal, mas a gente tem essa carrega e vou carregar a vida inteira, né? E nunca vou deixar de participar, claro, para trabalhar ali para Deus, para a igreja, mas como ele me agregou, como ele foi o meu psicólogo, eu nunca fui um psicólogo, mas Jesus Cristo é meu psicólogo até hoje. A Legal, parte legal. de ensinamento, tudo legado que ele deixou, né? Hoje eu posso afirmar, né? Jesus é a sabedoria infinita para a humanidade, né? E a gente vê várias pessoas que, mesmo sem fé, tiram do testemunho da vida de Cristo exatamente isso. Ele é o psicólogo,
ele é um empreendedor. Nossa, tem quantos livros de empreendedorismo que nós temos aí que Aham. pega a figura de Jesus como exemplo e tira, assim, fundamentos, iniciativas belíssimas para se trabalhar No meu com caso a equipe. é isso, é questão do empreendedorismo na minha parte. Eu nunca tive ninguém empreendedor na família, eu nunca tinha sido empreendedor. Mas Interessante. a parte, a sabedoria e muitas vezes a atitude que tomar, o que saber fazer, que é aquela velha que eu já escutei e realmente eu levo isso, né? Como é que tu sabe que tu vai se dar certo? Tipo, Marcelo, quando eu fui abrir uma parada aqui, eu fui expandir, ou agora a gente tá querendo atingir mares mais profundos com a empresa. Como é que tu sabe que vai dar certo? É porque eu procuro olhar com os olhos da fé. Não, a gente Perfeito. não tem que olhar com os olhos, os nossos olhos, a visão. Porque com a visão a gente vai errar toda a vida. E quando é com os olhos da fé, mas Verdade. por que funciona? É fé. Cara, É aí, fé, aí que entra, né? Isso é a fé, né? Não é a gente, se não é Deus que chegou aqui e escreveu, Marcelo, tu vai abrir um aqui que tu vai fazer isso que vai dar exatamente, certo. exatamente. Não, a gente coloca, eu sempre, a minha esposa é testemunha disso. A gente sempre coloca muito em oração e eu deixo as coisas fluírem. Eu quero Uhum, alugar um local, quero expandir, quero abrir. A gente coloca em oração antes. Marcelo, já fechasse? O pessoal vem perguntando. Não, não é o momento ainda. Vai acontecer. uhum, E realmente, uhum. cara, Deus é incrível. Quando tu tem fé e tu não fica com medo, tu não duvida, as coisas acontecem, né? Essa parte é muito bonito, o Marcelo, tu estás falando, porque é algo que a gente tem que desmistificar. Exatamente isso. A fé e religião ligada como se fosse uma caixinha separada da nossa vida, entendeu? Por exemplo, imagina a nossa vida como um armário com várias gavetas. E aí você tem a família aqui, você tem o trabalho nessa aqui, você tem a religião nessa aqui, você tem o social nessa, você tem o ciclo de amigo nessa, né? Sabe, várias caixinhas. E a gente às vezes quer enquadrar a fé e a religião como se fosse uma caixinha. Ah, não, significa ir na missa, significa levar meu filho para catequese, significa rezar um Pai Nosso e uma Maria todo dia. Não. Nada a ver. A fé, ela passa todas as dimensões, todas as caixinhas do ser humano, toda a vida. Então, quando a gente traz a fé, ou a gente começa a viver a nossa fé de forma profunda, verdadeira com Deus, a presença desse Deus é em todas as dimensões, Perfeito, é isso aí. inclusive nessa parte profissional do trabalho. Cara, que bonito ouvir essa frase, né? Eu tô aqui vendo um negócio, vamos ver se vou expandir, se não vou crescer, se tal. Mas eu rezo antes. Mas eu peço a luz de Deus, do Espírito Santo. Vivemos Pentecostes, estava falando na minha homilia esse final de semana. O Espírito Santo é aquele que vem nos auxiliar, nos ajudar, nos guiar, porque ele sabe que a nossa humanidade é limitada. A gente tem dúvida, a gente tem fraqueza, a gente tem medo. E o Espírito Santo é a gente que diz assim, aquele que a gente diz: vem, Espírito Santo, será que é agora? Será que não é? Se é, me dá coragem. Se não é, não faça, não permitir que eu não consiga. Sim, mas essa força, quando a gente não consegue, o Espírito Santo vem por nós. É bem assim que funciona. Então, cara, é bom ouvir isso de ti, mas acho que entender essa espiritualidade dessa forma que perpassa todas as dimensões da vida é muito importante. Aí a gente começa a melhorar como cristão, claro, mas como funcionário, empreendedor, como esposo, como esposa, como filho, como Como filha, pessoa, né, no como pessoa total, no todo, é no todo. isso. Então essa dimensão é muito importante. Realmente que como iriam existir pessoas muito menos frustradas, principalmente Cara, nos seus negócios, assim, cara, se sempre colocassem Deus à meu frente, em Deus, meu primeiro Deus. lugar, porque quando tu colocas, tu age realmente na intenção, na humildade de fazer coisas boas, indiferente do teu negócio, Sim. indiferente da pessoa, do teu trabalho, cara, não tem como dar errado. Não, nunca aconteceu comigo, assim. Eu sou testemunha viva disso aí. Eu sempre falo, minha esposa pode confirmar, porque ela tá do meu lado, ela vê, ela acompanha todos os Sei. processos da minha vida. Legal. Então, assim, a gente veio do zero, a gente veio do nada mesmo, pobre de maré, e hoje a gente tem uma empresa que está consolidada no mercado, estamos expandindo, né? E tudo isso, lógico, com os medos, como tu falou, a gente é muito limitado. Nosso ser humano tem medo, a gente tem essa limitação. Então, quando a gente coloca a fé, porque pelos nossos olhos a gente é cego pro Uhum. negócio. E quando tu bota na frente Deus e traça um objetivo então assim, que bom, né, que se todo empresário, toda pessoa, todo mundo que, né, na sua profissão, não só, lógico, em casa também, mas colocasse Deus à frente, né? Botasse assim, Perfeito. não, Deus,
que teu Espírito ilumine, me dê o caminho, dê a direção, que possa realmente, que seja feita a tua vontade, né? E não a minha, porque Perfeito. se for pela nossa vontade, dá certo também, mas às vezes, muitas das vezes pode não ser o caminho correto a ser seguido, né? Que a Perfeito. gente vai acabar é, acontecendo coisas lá na frente que Deus não preparou pra gente. Então é assim que funciona. Padre, mas assim, onde é que despertou a tua vocação? Tava no grupo de jovens, namorava e Então, tal, e assim, cara, não, mas vou pro tá, seminário, vou lá tá, conhecer o tá seminário e vou tudo, ser padre. tá tudo conectado esse negócio aí, ó. É Deus nos falando. Exatamente isso. Quando eu comecei a entender isso na minha vida, foi a minha oração para Deus. Senhor, se é para eu ser militar ali, me guia, me dá um sinal, me ajuda, enfim, se não me direciona para outro caminho. Tu sabes de tudo, sabe onde eu vou me realizar de verdade e o que é para eu fazer de missão aqui nessa vida, nessa terra. Então essa foi a minha oração com Deus e de fato ele foi respondendo. A primeira resposta dele foi: não, não é para tu ser militar, porque a minha família vem já de militares, do exército, tu estás sendo porque eles foram. E aí tu quer seguir o caminho, mas não é isso aqui. Claro, com sinais, orientações, enfim. E aí a outra, eu fui para a próxima pergunta com Deus, né? Tá, e aí? Então o que é para fazer da vida? O que é para ser? Se tinha Me ajuda a me me definir, ajudado a me desse, definir, exatamente. Eu estava com 20 é, anos, então comecei a fazer uma faculdade de administração, desculpa, negócios imobiliários para ser corretor. Fiz ali acho que um ano e meio, deu. Estava fazendo. Ao mesmo tempo, estava indo no grupo de jovens, na missa, participando. Também estava namorando na época, estava tudo muito bom, encaixado, tal, 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 tal. E aí, o que aconteceu? Eu estava já me programando para o futuro, né? E programando o futuro é constituir família, casar e tal. A Daniela é uma pessoa fantástica e tal, a família dela me acolheu como um filho, nossa, estava tudo encaminhado. Nós pensamos então ir direcionando as coisas assim para o futuro. Compramos um apartamento juntos, tínhamos o nosso carro, tínhamos comprado o book de fotos já, mas coisas assim, bom, vamos casar daqui uns 3, 4 a longo prazo, anos, já a pra longo deixar prazo. tudo certo Vamos só, aos né? poucos pagando, enfim, tal, 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 mas essa perspectiva. Porém, no coração meu, e tanto meu quanto dela, tinha uma chama que não dava para negar. Pô, a gente queria participar cada vez mais de retiro, cada vez mais de grupo, e algo que chamava, e algo aquilo ali, e fomos fazendo experiência, até que chegou o momento, rezando, conversando com os padres, quem me orientou foi o padre Antônio Mendes, que estava na Ensara nessa época, ele que é o meu grande coadjuntor, assim, da minha vocação, e ele estava junto, foi orientando, olha, pode ser uma vocação. E como eu tenho meus pais separados, uma das coisas que eu decidi da minha vida foi, eu não quero isso. Eu botei, se eu for dar o sim no altar perante Deus, é pro resto da vida. Não quero porque uma separação eu sei como sofre. Não quero que aconteça isso com meus filhos. Só que eu tinha essa pulga atrás da orelha. Pode ser uma vocação sacerdotal para ser padre e tal. E a Daniela também tinha essa questão de Sim, ser sim. freira e tal, essa vocação. Fomos rezando, discernindo. Ok, vamos fazer o teste. De lá no seminário para conhecer, enfim. Ela também foi num No convento e tal, convento. fazia experiência. E aí ela fez a dela antes da minha. Isso eu tava com 22. E aí eu fui domingo ver como é que era, porque é um final de semana, né? Sexta, sábado, domingo, Sim. você fica 3 dias lá, fazer a experiência e ver se tu tem a vocação mesmo. E aí eu cheguei na casa, eu lembro que daí a mãe dela estava sentada, ela também lá de me olhar, começaram a chorar, eu também comecei a chorar, enfim, já, porque ela tinha ido no final de semana no convento, feito a experiência e sentiu o chamado. Assim, bah, meu Deus, e agora e tal? E a choradeira, fomos rezando, não, espera, deixa eu fazer a minha experiência também para ver como é. Mas então Sim. ali foi o momento. E aqui eu te conto, pessoal meu, né? Nunca tinha ido no seminário, não sabia nem rezar Ave Maria direito, mal acompanhar uma missa. Não sabia onde que era, foi tudo perdido lá, peguei meu carrinho e fui lá final de semana. Cara, quando eu cheguei lá naquele seminário, foi assim, ó, tentar descrever, tentar, né? A gente tenta por palavras. Foi estar no momento certo, na hora certa, no lugar certo daquilo que tudo tu buscou na tua vida. Aquilo no meu coração ardia de uma forma, meu irmão, que eu não tenho palavras para explicar, assim. Mas era aqui, era ali. Tudo que eu tinha buscado até então era ali. Tinha respondido, tinha preenchido no meu ser. E aquilo ali não tinha como esconder. Claro que eu amava
a minha ex-namorada lá, a gente tinha planos, sonhos e tal, e amava, mas esse amor de Deus, aquilo que eu te falei, era uma montanha que não dava pra esconder, e que não dava pra fingir lá no casamento e dizer, sim, eu quero, mas esse amor tá me chamando pra algo que eu também nem sei. Daí lá eu decidi dar o meu sim a Deus e fazer essa vocação, né? Claro que tudo isso é obra do Espírito Santo, de Deus, a gente chorou muito, partilhou muitas lágrimas, porque a gente se amava, Sim. mas o amor de Deus era muito maior dentro, sabe? Não tinha como negar. É algo inexplicável, né? Algo inexplicável, exatamente. E aí ela foi pro convento, eu fui pro seminário, no primeiro ano, alguns meses depois, 7, 8 meses, ela saiu, voltou pra casa, e eu tô aí hoje, eu sou padre, continuei na vocação. A minha Você continua. nossa, uma amigona hoje minha, a família dela me ajudou muito no seminário. Tenho, assim como a minha família também acolheu muito bem. Hoje ela é casada, tem filho, graças a Deus, assim, tá bem abençoada, uma menina de luz. E eu tô aqui hoje nesse podcast falando da minha vocação. Que Cara, legal, continuou. Mas pra ver, assim, que esse negócio de vocação de padre não é porque é pequeno, não. Se você tem um coração aberto, não recebeu o sacramento do matrimônio, e às vezes deita, tem aquele vazio no coração, e tu sabes que tem alguma coisa maior do que a ti mesmo nesse mundo, talvez aí pode ser uma vocação, sabe? Pode ser Sim. um chamado, assim. E não importa a idade. Hoje a maioria dos jovens que estão entrando são depois de formados, talvez, da faculdade. Sim. Às vezes o mais velho tem de 30, 40. Vai, não tem idade, sabe? O que precisa é um coração aberto. Como a nossa região, ela tem bastante... Como ela forma padres, né? Graças a nossa a região Deus. aqui, eu acho que é uma das que mais forma padres, Sim, né? assim, no regional, a gente fala de Santa Catarina, assim, É. graças a Deus, em termos de vocações, nós estamos bem. Nossa, Queremos tem continuar assim. muitos amigos. Agora vai ser ordenado também o... Não sei se é ordenação já. Ali no bairro Aurora. Oh, o Padre Clayton já é... Não, Padre Clayton. o Maurício? Maurício. Perfeito. O Padre Clayton foi o ano passado, Foi ano na Aurora. Padre Clayton? Padre Maurício agora. E ano que vem vai ter, se Deus quiser, tudo certo, futuro Padre Douglas. Lá da Aurora também. É que verdade. terra de Douglas, vocação, né? rapaz. Cara, que massa. Terra de Pessoal, vocação. todo mundo é amiga, todo mundo no mesmo tempo ali também. Tem um pessoal mais novo, Douglas já é mais novo, né? O Maurício Já também é. é mais novo um pouco. Uhum. Mas que legal, cara. Mas Então é- que testemunho bacana, né? Sobre a tua linha, a tua vocação, né? Como é que foi? Às vezes, para os jovens, para quem já é mais velho também, como foi falado ali, não existe momento para Deus, né? Então Cara, é não saber, tem. às vezes, parar um pouquinho nesse mundo tão louco, tão turbulento e, eu quero. Para um pouquinho, às vezes, dá uma olhadinha o que Deus quer, né? Imagina. Não, E, ó, indiferente de crença, indiferente de tudo, às vezes a gente tem que, a gente sabe que existe alguém, algo superior. com toda certeza. Então, indiferente de crença, para e vê realmente para te tomar um rumo na tua vida e ver realmente o que queres para ti, porque às vezes tu acha que tu é feliz, né, cara? Mas quando tu descobre a tua vocação, aí realmente... Cara, e esse tipo de pergunta mexe profundamente com o ser humano, com a pessoa, e é uma das coisas que, assim, menos acontece hoje em dia. As pessoas entram num ritmo tão automático que vão vivendo a vida, e quando eu falo a vida, não é o dia a dia, mas a vida no estender na inteireza dela, que não vão se questionando aquilo que vão fazendo. Eu quero, Só emendando. Só vai emendando, eu termino o ensino médio, daí eu saio, eu quero fazer faculdade, faço faculdade, depois eu vou achar alguém, aí depois eu caso, depois eu tenho 2 filhos, daí depois eu quero comprar casa na praia, depois eu quero ir, como se fosse uma coisa assim Aposento, programada, que exato. todo mundo tem que sair nessa forminha assim, Perfeito. sabe? E nessa loucurada toda, porque padre de vida, a vida de padre é uma loucurada, né? Realmente, pra gente agendar aqui foi o quê? Foi 2 semanas pra conseguir uma horinha. Um pouco Mas assim. a gente entende, né? Uma comunidade inteira, né? Então, no meio disso tudo tem que arrumar um tempinho pra treinar também, pra tirar o estresse, né, padre? E como é que tu conhecesse, como é que você acabou conhecendo a Academia Elite? Como é que chegou até a gente? Como é que foi essa entrada lá? E como é que foi a tua recepção lá também, né? Um padre treinando com a gente, regatinha, fone. Que ele tá fazendo por aqui? sinal, antes de responder, o que tu escuta lá na... Cara, não é cada ambiente... Padre Marcelo Rossi, né? Não, cada ambiente exige uma postura, exige vestimentas, e também o coração teu precisa estar no movimento, né? Não, eu não escuto Fábio de Mello naquele momento, nem Padre Marcelo Rossi. Eu tenho minhas músicas um pouco mais animadas que eu já gostava antes de entrar pro seminário, que ainda continuo gostando, né? Eu sou bem eclético pra música.
gosto, assim, de tudo, assim, desde a música seja boa. Tem uns ritmos que eu não aprovo, não é que eu não aprovo porque eu sou padre, porque eu realmente nunca gostei e Não, não também, eu gosto, acho né? que muita gente. Então eu gosto, assim, de música mais eletrônica, né, essas coisas, então eu escuto lá minhas musiquinhas Ah, eletrônicas que que eu gosto, bacana. cara, então... Mas como é que Mas chegou até a academia lá? Quem é que te convidou? Bah, surgiu. Então, primeiro acho que vamos tirar essa ideia de padre que não pode fazer exercício, não Exato, pode sair, não pode ir pro shopping. Não, Tem que padre ficar tem. só de joelho lá Pessoal, rezando, com chicote nas costas. pessoal, gente, padre tem vida normal, tá? Vocês não esqueçam disso. Por favor, ele pode comer uma pizza, pode até convidar o padre aí, eu sou pároco da Santa Rita, É, pra comer uma pizza, fazer uma jantinha em casa, a gente fica muito, muito feliz, tá? O padre tem uma vida, eu vou dizer, normal, entre aspas, porque a gente acha que, o padre só. Nos jovens a gente pergunta, né? O padre só reza a missa e não casa. É só isso que ele faz. No dia de semana não faz sim. nada. Uma das coisas que eu, assim, me encantou de ser padre é exatamente isso. A gente faz muito atendimento, né? Confissões, orientações, tem que saber um pouquinho de psicologia, a gente é formado um pouco nessa área, nós temos que saber um pouco também de saúde, às vezes tem casos que nós temos que indicar para um psiquiatra, para um psicólogo, enfim. Então a gente trabalha muito com atendimento, é uma das coisas que me chamou muito, assim, a essa vocação. Poder ajudar a vida de uma pessoa, poder dar uma palavra de luz, de sabedoria. Claro, isso não humanamente meu, mas dele, da sabedoria dele, nós somos instrumento, e isso me realiza demais, poder fazer isso na vida das pessoas, né? Ajudá-las a encontrar luz. E a minha vida, antes mesmo de ser padre, sempre foi muito ativa na questão de exercício mesmo, né? Eu sempre fui assim, meio atlético, no sentido, Sim. jogava futebol, fiz bastante tempo natação, fiz atletismo no colégio, jogava basquete, Sempre handebol, gostou tudo. da prática de Cara, exercício o físico? esporte pra mim faz parte da minha vida. E hoje eu digo assim, com um pouco de maturidade no autoconhecimento, faz parte da minha essência, do meu ser. Então hoje, se me faltar o esporte, me falta uma parte de mim. Eu preciso fazer algum exercício. Aí comecei a academia, eu tinha 15 anos na época, foi uma coisa que eu gostei, né? E aí, desde então, eu venho fazendo. Às vezes paro um pouquinho, às vezes volta, um período mais intenso, um período parado. Enfim, depende agora das funções de padre, né? Mas sempre fez parte da minha espiritualidade, da minha essência. E quando eu cheguei aqui na Sara, no início deste ano, eu não podia deixar essa essência faltar de mim, né? Eu tive que ir atrás. E aí a idade já vai somando, a gente tem uns probleminhas na coluna. Já começa a doer um joelho. Já começa a doer umas coisinhas assim, então, mais que questão de gosto, é questão de saúde mesmo, eu preciso fazer. E aí cheguei aqui, tava conhecendo a cidade ainda, os lugares e tudo mais, e a casa paroquial fica bem na frente da Academia da Elite. Mas eu sempre olhava assim, agora, será que é legal, será que não é? A gente viu um sonzão lá em cima e tudo, tal, aquele negócio. E dá bem na frente mesmo, sacada com sacada. Eu procuro geralmente 3 motivos, Marcel, academia. Primeiro, assim, bem prático, é a proximidade. Se eu puder ir a pé, não ir de carro, o deslocamento para mim é muito melhor. E ali, graças a Deus, a gente atravessa a rua literalmente e está na academia. Então essa questão prática da proximidade, primeiro eu pensei nisso, né? Mas isso não é o suficiente, porque às vezes é próximo, mas o local não é bom. Ou às vezes não é próximo, a gente não se sente acolhido. Ou às vezes é próximo e não tem qualidade, sabe? Não dá certo. Ou o estilo da academia não é aquele estilo que eu gostaria, que eu gosto de estar fazendo exercício, sabe? Então, primeiro, essa proximidade que eu fui ali na Elite. Depois, a questão da acolhida ali. O pessoal, assim, me acolheu muito bom, gostei do ambiente, tá ali. Não é uma academia que você vai e tem um estilo próprio. Por exemplo, tem academias de Criciúma que você vai, cara, você sabe que o pessoal vai lá, é pra vaidade. É pra corpo. 100% estético. Pô, 100% estético. Tá, não tô julgando aqui, por favor, né? A gente entende, cada um tem seus motivos. Mas que a gente vai e o pessoal é estético e tudo mais. Não chega lá, pô, os caras desse tamanho, não, os aparelhos e tudo mais. Né? O cara não se sente bem, não se sente bem. Pô, não é o clima, não é o ambiente que eu quero. Eu tô fazendo pela minha saúde, tô fazendo o que o meu corpo precisa, né? E ali, uma das coisas que foi exatamente isso. Eu encontrei essa diversidade. Pô, você chega lá na academia, tem um pessoal que gosta de malhar pesado lá, mas tem um pessoal também jovens lá que malham, novinhos, estão começando, às vezes por saúde. Tem também o pessoal de família, às vezes vejo criança, tem um cantinho da criança tem lá, pô, acho. Quando vejo criança é um sinal de Deus pra mim. Tem também o pessoal mais idoso, tem o pessoal que faz lá por, às vezes questão, já conversei, que fez cirurgia, tá precisando, então. As aulas coletivas, né, que a gente tem lá. Exatamente. Então, então, essa diversidade é muito legal, que daí me identifiquei, né? Falei, pô, não, é aqui, sabe? Aqui eu quero estar, enfim. E o terceiro ponto é a questão da confiança e do crédito.
Por exemplo, que é uma das coisas assim que eu acho que não vai mudar e vai permanecer. Por mais que a gente tenha Instagram, tem esses meios de comunicação, Facebook, tal, YouTube e tal, mas assim, hoje o que não substitui o maior marketing do mundo, isso é comprovado, é ainda o boca a boca. É quando você recebe a indicação de alguém do Quando o lugar. pessoal indica. Ali, cara, mas eu tô procurando uma academia, eu queria mais. Por exemplo, tava próximo. A academia, tá, beleza, eu vou. Tá, mas será que é um lugar bacana? O que, que as pessoas falam? Que já foi ali, foi bem atendido? Não, não, ali tu vai ali, mas os caras são. Tu começa a ver se o local realmente é bom ou não, porque as pessoas Sim. falam. E aí eu vi comentários positivos, aí depois o padre Marcel, que mora lá comigo, comentou: não, é do Marcel, lá assim, tá, a gente convidou pra ir lá, vai lá dar uma olhada. Pô, o Marcel é gente boa, não vai fazer coisa ruim, né? Aí resolvi ir lá conhecer. Gostei, fechou. Vou ficar por aqui. Aí nesse ano Que bacana. da Isara aí, der tudo certo, a gente vai Show de continuar bola. O malhando Padre lá. Marcial também, né? Tá meio ausente, mas ele vai. De vez em quando ele aparece Tá. lá. A academia fecha às 10, ele chega 15 para as 10, assim, Ele é um morcegão, ele é um É... noturno. Mas ele malha, Não, mas ele tá é gostando. bacana. Ele também foi um assim que não era muito apto pro exercício, mas ele foi aquele negócio. Ele Ou falou tu que antes malha, ele... cara, ou vai ficar coisa complicada pra ti. Porque a gente precisa, né? Acho que Sim, cara. todos, não adianta. Não é porque eu sou padre, não é porque. Não, todos Eu acho que nós até certo ponto precisamos encontrar um exercício pra fazer. Até certo ponto eu acredito que seja questão de estética, né? Assim, Inicialmente, né? inicialmente, Sim. por estética e tal, mas não adianta que a questão até do nosso dia a dia, de como é estressante, é de esvaziar a mente um pouco, ouvir uma música, Precisa. da parte de cuidar da tua saúde, né? Tua respiração, então tudo Precisa. isso é, bom, enfim, comprovadamente, né? Não, os Exercício benefícios que físico, os dá, benefícios, a gente não não tem tem. nem o que... Ô, Padre, e a gente fez umas perguntinhas pro Vamos pessoal, lá, vamos lá. e o Que a pessoal é gente pode. curioso, né, com questão dos padres e tal. Já até teve uma pergunta que eu ri sozinho já, e eu tava dando uma olhada, né, a gente abriu uma caixinha de perguntas pros alunos. E aí o pessoal tem essa curiosidade, o padre treinando, né? Será que pode treinar? E uma das perguntas foi, o padre ele tem que treinar de batina ou ele pode botar a regatinha varal aquela pra treinar? Boa, boa. Não, acontece. É ótimo essa pergunta, porque a gente tem que tirar essa figura do padre, gente. É uma pessoa, como eu falei, cada ocasião exige a sua vestimenta, a sua música, também como saber se portar, né? Então, na academia, claro, a gente não vai de batina, não. A Já gente vai pensou, de cara? roupa de Fico imaginando exercício físico, o né? padre na esteira correndo de É, de batina, cara. batina. Apesar que, ó, interessante, antes do Concílio Vaticano, que foi na década de 60 ali, era essa batina, os padres jogavam até futebol de batina, cara. Agora, a gente sabe que esse processo de estar no mundo exige também as coisas que o mundo pode nos contribuir. E exatamente isso da vestimenta. Imagina, você vai fazer um exercício numa academia, verão, tá doido, não tem como, né? Não pode usar, sim, claro. Normal. Apesar que eu não gosto muito, eu uso as minhas roupinhas normal lá, mas isso não tem problema, não. Boa Mas ó, pergunta, boa o pergunta. pessoal fez umas perguntas que é engraçado, mas eu vou fazer, eu não vou deixar de estar te fazendo. Manda ver. É, o padre acha que há milagres na academia? Tipo, de um dia pro outro a galera alcançar o corpo desejado. Cara, tem coisas que, olha, O cara treina, eu acho ajoelha a que o noite cara, inteira, acorda bombado. Não eu acho que o tem. cara não devia perder tempo de Deus ou da sua Pois fé é, né? fazendo isso, né? Pedindo pra ganhar em loteria, em jogo de azar. E uma proposta dessa de acordar Ah, com o corpo já de uma noite por dia, não, o isso que aí ia dar não de vai gente adiantar. ajoelhada a noite inteira rezando pra acordar sarado. Imagina, fazer seco de Jericó aí, ó, em Imagina 9 só, dias. 9 dias tu acorda. Faz uma novena ali, ó, a novena do fitness. Finalizou, derrubou a Exatamente. muralha, vai ver o negócio Vai conseguir acontecer. acontecer. Mas é interessante essa pergunta, porque nos revela exatamente isso, né? Às vezes a gente quer uma coisa tão inesperada, rápida de academia, e aqui mostra, e eu acredito muito, isso é bacana. Tem uma sabedoria muito grande, né? Essa questão de exercícios e espiritualidade. É a mesma coisa, meu irmão. Você quer chegar num nível da tua massa muscular, ou de corpo, ou mesmo de saúde, né? E para isso, o que você tem que fazer? Não é rezar e esperar a coisa acontecer. Então tá lá embaixo nesse frio aí com uma coberta de chocolate quente Bem melhor, é o e que eu dá-lhe sempre falo, né? É brigadeiro. melhor tá comendo e bebendo do que tá treinando, com certeza, né, velho? É 100%. Exige o quê? O esforço humano. Você precisa. E com o tempo desse esforço humano, você vai adquirindo o resultado até chegar na sua meta. Com Deus também é nas nossas, nos nossos vícios, nos nossos defeitos, naquilo que a gente tem que trabalhar humanamente.
tem coisas na vida que não é de uma hora para outra que a gente é curado, ou recebe uma graça, ou vai mudar algo que a gente vê que é um defeito que a gente precisa. Mas nós precisamos insistir neste hábito. E aí nós vamos adquirir um processo chamado, que o Tomás aqui não vai falar, que é a virtude, né? Nós acrescentamos isso. Mas para a virtude vir, é preciso o hábito constante. Senão não dá certo. Que é a mesma coisa que a academia, né? Não dá uma vez. O que vai uma vez por semana você malhar lá? Não dá resultado. Você tem que ter pelo menos as 3, né? 3 ali, enfim. Umas 3 vezes para conseguir ter um resultado. Então, na vida espiritual, também é assim. Para nós crescermos na vida nossa humana também, na intimidade com Deus, a gente precisa dessa constância. Para nós católicos aqui, você que é fiel de outra igreja, não basta só o culto ou a missa final de semana. Isso é o básico do básico. Mas você tem que rezar em casa antes, começar o dia, depois, a palavra de Deus, um livro de espiritualidade. Quantos livros de espiritualidade riquíssimos nós temos aí, de autoconhecimento, de história da igreja, enfim. Mas buscar essas fontes, né? Sim. Então isso vai nos ajudando, vai nos fortalecendo, exercitando o nosso espírito nisso. O Júlio ele mandou a seguinte mensagem. Ele mandou uma mensagem, não é uma pergunta. Nem Jesus agradou a todos. Bora treinar seu frango. Ele mandou. Ô, Júlio, vamos treinar mesmo, né? Pois é. Não, esse aí é pra animar o cara. Ó. E também pro padre não ter moleza, né? Porque chega lá, vamos pegar mole com o padre, que não sei o quê. Não. Se o padre tem um corpo humano que nem todos os outros também. Tem que treinar igual todos os outros. Tem que treinar igual todos os outros, não pode dar moleza. O Eduardo fez a seguinte pergunta: crucifixo é pra pegar peito ou é pra carregar aqui pendurado no pescoço? Boa. Ó, interessante. Junta os dois. A fé, o crucifixo e exercício da academia. Perfeito. Pois então, cara, combinação perfeita. Fechou. Que o nome do exercício já vem por esse motivo. Por esse motivo. Mas é interessante. Olha aí o cristianismo onde tá. Chega no nome de um exercício de academia. Quem queria imaginar? Mas é claro, né? Imagina. A Eugênia perguntou: o que o senhor tá achando da academia? A Eugênia, vamos lá. Bom, faz acho que 3 meses que eu tô ali treinando, né? E até agora, nesses 3 meses, contrato de experiência ainda, para poder julgar e dizer alguma coisa, está sendo muito positivo. Assim, tô gostando. Como eu falei, faz parte um pouco, posso até ousar dizer isso, da minha espiritualidade, da minha essência, mas estou muito feliz, assim, no ambiente, na acolhida que nós temos ali, enfim, tem assim, preenchido e atende a expectativa. Assim, sabe? Eu só fico triste que depois não sei se vou se mudar, não vai dar pra vir o negócio. Não, mas vai demorar pra se mudar. Mas enfim. Até concluir a paróquia, eu acho que o bispo vai deixar mais tempo aí. Né? Vai demorar. Não, ele vai demorar um pouquinho. Vamos lá. O Beto perguntou: se tu tomar algo pra crescer além da hóstia. Cara. Essa é boa. Bom, aqui é só enxergar 2 dimensões. Nessa brincadeira tem uma sabedoria muito grande. Perfeito. Também. A hóstia é o alimento principal para nós fiéis católicos, né? Que é o corpo e o sangue de Cristo. Para nossa vida espiritual, para nossa alma, para todo o nosso ser. Então a Eucaristia é o maior alimento, mais substancioso, que não devemos trocar por nenhuma oração ou devoção. Mas estar ali e receber essa graça, essa força, nossa. E aqui, às vezes, sai da alma, sai desse contexto espiritual, às vezes vai até para o físico, né? Testemunhas de milagres que aconteceram através da Eucaristia, de pessoas curadas, enfim, tem na nossa igreja. E essa questão do corpo daí, físico, aí tem várias opções. Aí não é Eucaristia. Aí, o espiritual a gente tem acerto. Marcelo, né, aí tu entende melhor que eu que vai recomendar a pessoa para ganhar uma massa, para perder, ou para recuperar alguma coisa, tem enfim. Bastante opção, né? Verdade. Mas perfeito essa colocação, né, padre? Nosso lado espiritual para a alma, para o nosso corpo, para a gente. É uma receita pronta já. Jesus Cristo ali. Não, a Eucaristia. Exatamente. E pro corpo não tem a receitinha pronta, né? Vai depender o que tu vai querer, o que tu aí a gente indica o produto certo. E saber conciliar os dois, Marcelo, eu acho que isso aqui é muito importante. A gente tem que crescer em ambos, sabe? Em ambos mesmo. Tanto nessa cuidado com a saúde, com o corpo, sem exageros. Tanto também quanto o espiritual. Se você está com uma saúde boa,
teu corpo bem, se faz academia, se tem um sono regulado, uma vida um pouco disciplinada, meu irmão, claro que rezar vai ser muito melhor. Claro que aquela missa domingo de manhã que o padre fala um monte, você nem vai dormir. Tu vai estar muito mais disposto, Sim. disponível para absorver tudo aquilo que Deus tem para te falar. Então, um casa com o outro e ajuda o outro, né? Assim também a academia, né? Cuidar do corpo, fazer exercício, ok, show de bola, vai, isso. Sem exageros, é claro, que a gente sabe que Sim. Tudo que é todos, demais, né? todos os mundos e ramos têm seus exageros, não tem que tomar cuidado. Mas também não esquecer de exercitar a alma, porque às vezes a gente fica tão bem por fora, mas tão vazio, oco e feio por dentro. Aí você vai conversar com um cara que é todo certinho, fortinho, a menina também toda certinha, vai ter um papo, um vazio, uma Conteúdo zero. superficialidade, conteúdo zero, uma coisa. Não adianta, então acho que esse equilíbrio é muito E como tem, padre? A importante. gente que convive nesse meio, né? Eu Imagina, vivo nesse cara. meio, né? Nesse meio do ramo fitness, musculação. O pessoal hoje se preocupa muito com a parte estética, o lado estético. E aqui, Zero. zero. O Então, pessoal parou muito, caiu muita questão de leitura, muita questão de. O pessoal busca querer saber só informação sobre o que tem que comer, o que tem não pode comer, o que tem que tomar, o que não ó, pode legal. tomar, no nosso ramo, né? Tá. Ali, né? No nosso lado. Essa é a preocupação maior, mas não se preocupa em estudar um pouquinho, né? Ah, eu vou fazer uns exames, como é que funciona o meu corpo. E realmente, às vezes, Isso. saber tudo. E até porque tu vai ter conteúdo também às vezes a gente vai conversar com alguém, a maioria do pessoal chega assim, bah, cara, eu quero ganhar uma massa muscular, o que tu acha de eu tomar uma testosterona? Que tá em alta testosterona, todo mundo quer usar. Tá. Aí a gente vai conversar, realmente a pessoa não sabe nem o que que é testosterona, né? Daí ela já quer jogar Sei. pra dentro do organismo, né? Sei. Aí tu começa a dar uma explicada, passar um pouquinho assim, cara, o negócio, e a gente gosta de ser sincero, não só eu, mas todo mundo que trabalha na academia, a gente é sincero, né? Porque além de ser algo como tudo que é errado e algo que é demais prejudica, então a gente gosta de deixar a pessoa bem ciente de tudo. Então a gente acaba mandando o quê? Esse aluno, esse perfil de aluno assim, cara, vai estudar um pouquinho ou contrata um profissional para te Pra poder encaminhar, orientar. porque da maneira que tu vai fazer não vai longe. E acontece muito, tá muito em alta, Fábio. Ah, acredito, cara, mas é bom tu ter falado isso, porque é uma das coisas que eu gosto de vir e partilhar, e eu acho que é uma das fontes de conhecimento e sabedoria da vida, exatamente isso, essas conversas. E eu gosto de conversar de todos os ramos, assim, cara, eu gosto desse conhecimento, de absorver exatamente isso que estás me falando, olha aí, né? E, Quer dizer, um monte de gente vem e tal, e padre, hoje a porcentagem é enorme daqueles que vêm. e entra também um lado, até o senhor comentou no início da nossa conversa, é que o senhor gosta de estar ali, ajudar as pessoas a conversar e tem que saber um pouquinho de tudo, né? E, e tem um ponto que se encontra a tua profissão com a nossa, que é o quê? É cuidar das pessoas. E Uhum, hoje é o que a gente vende. A gente vende perfeito. o equilíbrio e o cuidado com as pessoas, né? Porque eu Uhum. posso muito bem, se o senhor chegar lá para mim, Marcelo, eu quero ficar forte. Assim, cara, testosterona vai deixar forte. Manda ali, Dá-lhe pronto. Mas não é assim que funciona, né? A sim, primeiro momento, a primeira impressão, com certeza. Mas a longo prazo, a gente tem tudo isso aí, né? legal. Então a gente trabalha muito isso aí também, né? A gente gosta muito de agregar as outras profissões. Se precisa de um psicólogo, se precisa de realmente a parte de dieta, a gente procura não Aham, passar, é nutricionista, é médico, cardiologista, a gente tem legal. todos os parceiros, por quê? É cuidar das pessoas. O Uhum. nosso foco não é estética, que eu sempre falo. A estética ela é uma consequência do teu exercício Perfeito, físico. cara. Legal, legal. Ela vem tudo em equilíbrio, mente, Uhum. corpo, alma, espírito, então é tudo um equilíbrio. É isso que a gente vende. Enxergar a pessoa como um todo. Perfeito. Essa E eu é acho a que é esse premissa. por isso do sucesso da academia, né? Que a Uhum, gente uhum. acolhe todo mundo igual, Sim. que a gente não quer lá só o maromba, a gente não quer tal. Tem espaço para todo mundo, se quiser ser maromba, Uhum. beleza. Mas a gente tá ali para vender o equilíbrio. Se a pessoa Perfeito. chegar lá e quer treinar perna todo dia, sem problema. Não, eu quero um protocolo para ficar grande e tal, e ficar Aham. forte. Beleza também, vamos montar. Uhum. Então é o equilíbrio, a pessoa fazer o que gosta, da maneira que tá gostando, só que Legal. acompanhada de uma maneira e fazendo correto, né? Uhum. Cara, o caminho é por aí mesmo, tá? Enxergar essa pessoa como um todo, não como objeto, né? Ou mesmo uma Exato. fonte de renda ali e Uma tal. fonte de Não, renda. cara, mas enxergar ele não, ali é uma pessoa. É um ser humano, tá? Ele tá querendo a parte estética ali, tá, tal, mas por trás daquilo, o que que tem? Vamos orientar, vamos conversar e Exato. tal, isso, aquilo. E aí, numa conversa dessa, tu mesmo falastes agora, muda até o direcionamento daquilo que a pessoa quer. Ah, realmente. Ah, quer dizer, também não precisa, vamos fazer isso aqui. Já mudou, entendeu? E vai pro caminho certo com aquilo que é melhor para ela. Porque as Perfeito. pessoas estão muito assim hoje desencontradas, assim, o autoconhecimento em baixa, pouco.
Que elas não sabem, aquele processo que nós falamos no início da lei, meio que no automático o negócio. Isso mesmo. E não sabe o que elas realmente, no fundo delas, elas estão querendo que vai fazer elas realizadas. Padre, o senhor acha que de uns tempos pra cá, porque antes era difícil ver um padre treinar, né? Até hoje tava querendo, eu não sei como funciona, eu queria também que as freiras começassem a treinar. Eu até vou lá quero ir no santuário uma hora trocar uma ideia com o padre Antônio Wander, para às vezes se elas não puderem vir, a gente ir até lá, para poder Seria praticar, bacana. porque é questão de saúde, né? Mas o senhor acha que hoje os padres estão mais atentos a isso, eles estão se cuidando mais, estão treinando mais, ou o que o senhor ainda vê ainda assim, existe ainda um preconceito, ou algo assim dessa maneira, não, o padre não treina? Não, eu acho que acompanha um pouco essa evolução da medicina, né? Assim, desse desenvolvimento, principalmente da academia, várias formas hoje que nós temos, né? Enfim, é CrossFit, é academia, é outra para isso. Tem vários assim, ramos que se pode trabalhar dentro dos exercícios físicos. Então, essa evolução própria das ciências, da academia, que dê essa possibilidade. Eu lembro no começo, né, a academia era só de maromba, né? Só de maromba. Acho que Só 70, puxar 80, ferro. era assim, era só para maromba e tudo Até mais. isso, até 10 anos atrás. 10 anos atrás, pensei que fosse mais atrás. Mas hoje já não. Então, com essa evolução e também nesses cuidados da saúde, eu acho que muitos têm despertado exatamente isso. Essa consciência de, nossa, o padre hoje tem que entender que ele tem a sua vocação, as suas responsabilidades, deveres, mas é também um ser humano que pega Covid, que nem todo mundo, fica doente, tem dores, e ele é chamado a ser o primeiro a dar testemunho frente ao rebanho que lhe foi confiado, entre os seus fiéis. Então, ele também tem que se cuidar. Como é que eu vou exigir de um fiel? Tu tens que ir no médico, ver essa tua pressão, ou procurar um psicólogo, ou isso e aquilo. Talvez o exercício físico vai te ajudar nessa tua impaciência, tua raiva e tal. Se eu também não me cuido, se eu tô lá sobrepeso, ou com pressão alta, ou indo direto pro hospital e tudo mais. Então, primeiro eu sou chamado a dar esse exemplo, né? De testemunhar, cuidando bem da minha saúde, fazendo... E claro, aqui o exemplo eu acho mais bonito ainda, desta forma sadia. Por exemplo, quando eu fazia academia quando era mais jovem, eu era garotão, queria fazer para aparecer, para ter música, para chegar lá e tal. Essa era a minha intenção interior. Hoje, a minha ação exterior é a mesma do passado, eu tô lá malhando. Mas a minha intenção interior hoje é diferenciada. Hoje eu faço por saúde. Faço para aparecer, até porque eu sou celibatário, eu não preciso ficar mostrando isso, nem quero. Mas a minha intenção é saúde. E aqui eu falo saúde do corpo, mas sobretudo psicológica. Nós precisamos isso. E o padre, como tu mesmo falastes ali, a gente tem a nossa agenda, as funções, e a gente precisa desestressar, precisa tirar energia, precisa desconcentrar um pouco, tá num ambiente ali que a gente não fale de igreja, mas de outras coisas. Isso nos faz bem para nossa saúde, né? Principalmente psicológica. Então, sim, hoje a gente tem esse movimento dos padres se cuidando mais. Graças a Deus, né? E a gente tá vendo isso com muitos velhinhos, padres velhinhos, sacerdotes. Que bom, bendito seja Deus. Sim, Padre Egídio, né? Ali. Padre Egídio é um exemplo ele disso aí. Ele tá sempre na bike ali, olha da sacada da academia, a gente vê ele lá na bike. Rapaz, ele é sem mais... Sem camiseta aqui, ele ó, é mais escondidinho atrás do que muro. nós tudo lá. Moramos eu, Padre Marcel, Padre Antônio, Padre Egídio. De nós 4, ele é o mais fiel da academia. Ele já passou do 80? Ai, eu não sei. Eu acho que já passou dos 80, tá? Se eu te falasse a idade, agora eu estaria mentindo, mas eu não lembro agora a idade dele. Mas ele é fiel na academia. Exatamente então, isso. Olha que testemunho bonito. Exato. Se cuidando, mas não deixando também de cuidar do povo, daqueles que vêm a ele. Então, acho que muito bonito o testemunho dele. E tem que se cuidar, né? Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós então, precisamos. A gente não pode ficar largar de qualquer jeito, andar de qualquer jeito. Perfeito, né? Perfeito. Padre, a Maria, ela disse que não queria perguntar nada. Ela só quer uma bênção pro senhor. Ela só ia pedir pro senhor fazer uma oração para ela focar no treino e na dieta. Focar no treino e na dieta? Ô Maria, eu não vou fazer uma oração, eu vou te encaminhar uma oração. Tu vai pra igreja rezar, guria. Vai pra igreja, coloca nas tuas preces essa tua dieta, essa tua academia,
que seja pro teu bem, pra tua saúde, porque tem coisas assim que a gente brinca, mas para algumas pessoas são sérias. Exato. Por exemplo, eu tenho meu pai que ele é obeso, assim, não é aquela coisa, né, mas ele Tem um grau de tem obesidade. um grau de obesidade. E eu sei o quanto dói e é mortificante, às vezes, ficar sem comer ou fazer uma dieta. É um sacrifício muito doloroso que essas É, pessoas fazem, ou fazer um exercício físico e tudo mais. Às vezes, para eles é bem difícil. E, de fato, Maria, se para ti tens essa dificuldade, não por preguiça, mas, enfim, pelo um hábito de vida já, vai na missa, faz as tuas orações e pede esta graça de ser fiel na tua dieta, conseguir ser uma mulher virtuosa e também praticar o exercício físico. isso aí, tá aí, Maria. Só querer, É que dá só certo. querer, pede a graça de Deus que tu vai alcançar a constância, tá bem, Maria? Padre, a gente tá chegando ao final de mais um EliteCast. Que catequese que eu particularmente tive aqui, com certeza tomara que alcance muita gente, né? Vá bem longe. Queria que o senhor deixasse uma mensagem final pro pessoal, pro público, né, que gosta de treinar e pro pessoal também que quer frequentar também hoje a igreja, às vezes se Uhum, sente um pouco com vergonha, que a academia a gente tem muito disso, né? E na uhum. igreja a gente, por vezes, como um grupo de jovens, eu lembro quando eu era mais Sim. novo, que o meu início foi mais difícil por vergonha e tal. Queria que o senhor deixasse uma mensagem pro povo em si, né? Para toda. Que eles possam realmente ver que não tem nada disso, que a gente tá aí para todo mundo para se ajudar, né? Uhum. Eu poderia dizer aqui a mensagem para gente olhar para dentro de nós, para si mesmos, e enxergar aquilo que nós queremos alcançar, sim, mas enxergar aquilo que é preciso eu alcançar, porque é diferente. Nem aquilo que eu quero é aquilo que eu preciso. O que eu quero, às vezes, me é colocado, né? Eu vejo no Instagram que tem que ser assim, eu vejo lá no outro tem que ser assado, eu vejo minha amiga que faz isso, então tem que ser. Então eu quero isso. Mas na verdade tu não precisa disso. Tu estás precisando de outra coisa. Às vezes tem gente que o que precisa é fazer um bom exercício. Tem outras pessoas que o que vai precisar é fazer um bom exercício espiritual. Crescer na fé, ler, ir na missa, participar. Então acho que se eu poderia deixar alguma frase seria essa: buscar aquilo que realmente tu precisas. E para descobrir o que tu precisas, precisa se conhecer, olhar para dentro de si. Senão nunca vai saber. Que às vezes tu tá lá, malhando, fazendo academia, mas tu não precisa daquilo. E se tu olha para dentro, tu vê, pai, eu tô aqui, por que eu tô gastando tanto tempo? Tanta coisa. Mas não é realmente isso que eu quero. Eu, no fim, eu queria outra coisa. Sabe? Tá entendendo essa sinceridade consigo mesmo? E acredito que a gente vai crescer em todas as dimensões. Tanto do corpo, da saúde, quanto também de forma espiritual, dentro da família, do matrimônio. Então, buscar realmente aquilo que nós precisamos para nós. Essa é a mensagem que eu deixo. E aí, eu indico o grande amigo, meu companheiro, que às vezes a gente não sabe o que a gente precisa. Deus, na pessoa de Cristo. Ele é o meu amigo que me fala e que me mostra. Às vezes eu sou teimoso, quero ir para lá, mas ele diz aqui, não, tu precisa disso aqui. Vai para cá, confia em mim. Então eu vou e descubro que realmente era o que eu precisava. Então, confia, se coloca na mão desse Deus cuidador, que é pai, que é amigo, que é zeloso e protetor, e deixa ele te guiar para aquilo que tu precisa. Essa é a Amém. mensagem. Amém. Obrigado, Padre. É isso aí. Chegamos ao final de mais um EliteCast. Lembre-se que vocês, cada um de nós somos únicos. Então, para Deus, né, não existe diferença, né? Procure sempre o seu caminho, o seu chamado, para realmente ver onde é que você quer chegar. Saber realmente qual é o teu ponto principal, qual é o teu foco. E realmente ser feliz, né? Que às vezes, como a gente conversou aqui, a gente acaba acumulando, só vai no automático. E não é assim que funciona. Às vezes precisa virar um pouquinho essa chave, escutar um pouquinho mais Deus. Perfeito, gente. Um grande abraço. Até o próximo EliteCast. Valeu, gente. Um abraço. Deus abençoe a todos.